metabolismo. O centro de regulação energética do corpo humano é a massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, mais energia você gera. Mas em algum momento o teu corpo fala assim, caralho, fudeu, o que esse cara tá fazendo? É nesse momento que ele costuma consumir massa muscular. Então, o primeiro sinal de alerta quando você tem um processo de restrição calórica acontecendo crônico, que você está perdendo peso, o primeiro mecanismo que o teu corpo adapta para fazer com que isso pare é aumentar a fome. Ele percebe o seguinte, cara, o que você está fazendo não está dando certo, a gente precisa brecar. Ele aumenta a tua fome e intuitivamente você começa a comer mais. E você para de perder, você então deu feito platô. Não, você começou a comer mais e você não percebeu. Mas a mulher consegue fazer isso com mais facilidade. E se você estiver usando algum remédio ou estiver muito focado, você consegue fazer isso bem. Mesmo você com fome, você consegue dar sequência que você está determinado a fazer aquilo. E aí o teu corpo ele lança mão de um outro processo, que é o que a gente chama de termogênese adaptativa. O que é uma termogênese adaptativa? Você começa a comer tão pouco que você come menos do que a tua taxa metabólica basal cronicamente durante muito tempo. Explica pra galera o que é a taxa basal. O corpo humano ele gasta calorias basicamente de 3 formas. A taxa metabólica basal é o mínimo de energia que teu corpo gasta se você estivesse em coma entubado no CTI. As outras 2 formas, na verdade, são 3 formas. A outra é o efeito térmico dos alimentos. A digestão, ela gasta caloria. A outra forma que a gente chama de NET, que é o gasto calórico que a gente está fazendo aqui agora. Estão conversando, não estão fazendo uma atividade física, que é o quanto você gasta no dia para fazer tudo o que você precisa. E o gasto de atividade física. Você soma essas 4 fontes de energia, você tem o GET, que é o gasto energético total. É quanto você gasta em média em um dia para fazer a tua vida acontecer. Então, a taxa metabólica basal é o mínimo. Se você estivesse em coma entubado no CTI, para o teu corpo respirar, para o teu cérebro funcionar, para o teu coração bater, é quanto você precisa de energia. Qual é a ideia do processo físico, do processo de emagrecimento? Eu gerar uma diferença entre o quanto você gasta e o quanto você consome, e essa diferença eu empurrar para o teu metabolismo para ele resolver a questão. E ele intuitivamente pegar o excesso de gordura e queimar. Beleza, eu vou emagrecer. Mas não é matemático assim. Então a gente sempre tenta fazer com que o processo seja mais rápido. Então eu vou tomar um remédio, vou comer nada, eu vou fazer uma dieta mais restrita que eu quero perder peso mais rápido. Vai se fuder. Por que isso vai acontecer? Vai se fuder. É inexorável, porque o cara vai querer manter isso durante muito tempo. E aí o que acontece? Você começa a comer menos do que a tua taxa metabólica basal durante muito tempo. Teu corpo não vai gostar. Pensa assim, cara, eu tô gastando muita caloria e gordura é reserva. Tá dando merda. Não consigo manter isso durante muito tempo. Ele vai brecar esse processo. Ele tenta fazer com que você aumente a fome. Aí você não consegue fazer com que a fome aumente a tua ingestão calórica. Ou porque você está usando remédio, ou porque você está super focado. O que ele faz? Vou forçar esse processo a acabar. Ele entra em modo de economia de energia do celular. O que é a economia de energia do celular? Ele vai funcionar só o toque e a notificação. A luz fica mais escura, ele não ativa a rede. E aí desliga. começa a dar sono, tu fica meio letárgico. Mas você começa a fazer com que o teu NET, que é o teu gasto de calorias inativas, reduza. O cabelo da mulher começa a cair, a unha fica mais fraca, você fica mais sonolento e mais indisposto, o teu metabolismo começa a funcionar de uma forma mais lenta porque o teu corpo começa a gastar menos energia. Isso cronicamente gera a perda de massa muscular. Você começa para o corpo adaptar a isso, ele tende a reduzir a tua taxa metabólica basal para se acoplar a essa ingestão calórica que você não consegue aumentar. E ele fisicamente ele breca esse processo de perda de peso. E você para de perder porque o teu corpo ele fez uma adaptação ao processo físico que você gerou, a termogênese adaptativa. Ele limitou o teu gasto calórico para se igualar àquela ingestão calórica que você está. Então, entender esse processo é um ponto que no consultório a gente usa a calorimetria, que é um método padrão ouro que pouca gente tem, e eu consigo fazer diagnósticos muito legais com ele lá no consultório, que é avaliar o funcionamento metabólico desse paciente ao vivo ali, para a gente saber como está o metabolismo dele real, e a história clínica. E entender esse processo mostra que na maior parte das vezes você não precisa de restrição, e eu faço esse paciente comer mais, ele perde peso, ele quebra esse processo de platô comendo mais do que ele estava comendo. Mas porque ele precisa da engrenagem indissociável do processo de emagrecimento, que é a dieta e atividade física. Ninguém consegue emagrecer. Você até consegue emagrecer fazendo só a dieta, mas você vai emagrecer durante um tempo e você vai parar de emagrecer. E você não consegue emagrecer só fazendo atividade física. Você pode até perder um pouco de peso fazendo só atividade física. Mas se você não mudar o teu padrão de alimentação, você não vai conseguir fazer. E a matemática do processo é muito simples também. É tudo física. E a física explica o funcionamento da maior parte do nosso corpo humano. Eu vou usar meu papel aqui de dono do podcast para... Claro, pô. Tem o processo de inflamação também, que não é físico, né? Não, o processo de inflamação é um processo que breca esse processo, às vezes, de perda de peso acontecer. E a obesidade é uma doença inflamatória. E essa inflamação ela faz com que haja alguns outros componentes que podem ser hormonais ou metabólicos que tornam mais difícil ainda a perda de peso.
mas que não é a causa de você estar obeso, é a consequência da obesidade. Então, para fazer o cara perder peso, eu não tenho que me preocupar com a insulina dele que está alta, eu tenho que me preocupar com ele fazer dieta. A insulina é uma consequência. Se ele faz a dieta e ele perde peso, a insulina vai abaixar. Mas se eu faço uma calorimetria desse doente e eu vejo que ele está, do ponto de vista metabólico, inflexível, eu sei que ele tem um problema de oxidação de gordura por conta de uma disfunção mitocondrial. E na maior parte das vezes, essa disfunção da mitocôndria, que é a unidade geradora de energia, é por conta da insulina, é por conta da obesidade, é por conta da inflamação. Então, entender esses pontos, esses diagnósticos, faz com que a tua intervenção terapêutica ela seja muito mais efetiva. E você não passa receita de bolo para todo mundo, protocolo. Quer emagrecer? Ozempic, sibutramina, não sei o quê. Não é assim que funciona. Quando o paciente busca ajuda para emagrecer, o remédio, como eu falei, é um agente de mudança, para fazer com que a pessoa tenha adesão. Mas o remédio que serve para você pode não servir para mim, pode não servir para outra pessoa. Por quê? A fome, ela é um diagnóstico. Existem 4 tipos de fome. E entender o diagnóstico da fome faça com que você entenda o diagnóstico do tratamento. E fazer a pessoa sentir menos fome para emagrecer é uma consequência, mas é uma consequência de um objetivo terapêutico. Você vai emagrecer porque você está comendo menos. Eu estou tirando a tua fome. Mas se eu não acertar o tipo da fome que você está tendo, ou não vai adiantar e você vai perder pouco tempo. Quais são os 4 tipos de fome? É o que a gente chama de fome hedônica. A fome hedônica é a fome relacionada à ansiedade. Isso Fome de Mac. não é fome, é vontade de comer. Eu mereço. Tu chega em casa, tá cansado, eu mereço. Vou comer um McDonald's. Hoje eu mereço. Um cheddar mas tem comida em McMelt. casa. Não, eu quero comer uma pizza hoje, terça-feira. Eu acho que eu só tenho essa aí, doutor. As outras A 3. maior parte das pessoas é um eu mereço, é uma relação de recompensa com a comida. E você tem aquilo até com ponto de vista de compulsão por conta disso. Total. Essa fome ela tem um fundo emocional, como tudo relacionado a isso. Na maior parte das vezes ela está relacionada com ansiedade, depressão e algum distúrbio de humor. A fome cerebral, que é uma fome de compulsão propriamente dita, é aquela pessoa que quando vai fazer o prato, ela já coloca a comida muito mais, porque ela sabe que se ela botar menos, ela pode sentir fome. Ela já se antecipa. Ela já acha que vai sentir fome, ela já coloca mais comida no prato, com medo de passar fome. E isso tem um tipo de remédio. A fome hedônica é um tipo de tratamento. A fome cerebral é um tipo de tratamento. O distúrbio da saciedade é um tipo de tratamento, que é onde a gente usa o Ozempic, Saxenda e Victoza, que é uma dificuldade de perceber o momento que você está saciado. A maior parte das vezes, quando você tem uma compulsão, você come, você sabe que você não precisaria estar comendo, mas você come mesmo assim. Isso o Ozempic não ajuda. Entendi. O Ozempic ajuda o cara que come muito rápido, ele não percebe a saciedade e depois de um tempo ele fala assim, caralho, deu merda, comi pra caceta. Mas se você usa o Ozempic sem uma orientação médica, sem um planejamento terapêutico, não vai adiantar nada. Você está sendo enganado, você está vendo uma janela de emagrecimento. E o 4º tipo de fome, que a gente chama de slow burning, que é o queimador lento. É aquele cara que já está adaptado do ponto de vista de termogênese adaptativa, o metabolismo dele já está super baixo, e ele precisa de um aumento da taxa metabólica basal, do aumento da geração de energia para fazer com que ele queime caloria, porque ele está em modo de stand-by, de economia de energia. Todo esse tipo de fome tem uma causa e tem um tratamento específico. Se eu trato um slow burning como fome hedônica, não vai adiantar. Então, não é o remédio que faz você emagrecer. O papel do médico é fundamental, cara, de saber a medicina. E o que eu tento mostrar na mentoria, eu tento mostrar nos meus cursos, é exatamente isso. O médico, bicho, não é prescritor de receita de bolo. O médico ele precisa ter raciocínio. E você trabalha 6 anos na faculdade de medicina, cara, para você aprender a dar um diagnóstico clínico. Você fica por 2 anos vendo semiologia, colhendo história do doente, fazendo exame físico, porque a arte da medicina está na interpretação da matrix que o paciente te passa. Quando o paciente senta na minha frente do consultório, bicho, eu entro na matrix dele. Estamos no episódio 32. Esse é o 5º médico que eu entrevisto aqui. E aí eu vou trazer uma coisa que eu já trouxe para os outros, que é 100 anos atrás, a gente tinha um médico. Exato. A pessoa se formava médico. O grande médico, né? E aí hoje a gente tem o médico especialista e basicamente ninguém pensa assim, não, vou ser médico. Vou ser cardiologista. Ele só pensa na especialidade. Já sei a tua opinião, mas conta aí pra galera qual a sua opinião sobre a mega especialidade, focar apenas na especialidade. Isso é um momento do Brasil, tá? Se você for ver em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, inclusive a rede Amil, quando foi comprada pela One Health, ela tentou trazer esse conceito da centralização da medicina no médico da família, que é o conceito da medicina da família, que é um médico integralista.
O super especialista ele é importante, muito importante. Ele vai saber muito mais de um ponto específico. Então, o cardiologista hoje ele não é só cardiologista, ele é cardiologista especialista em insuficiência cardíaca. O cara é cardiologista especialista em arritmia. O cara é cardiologista especialista em hipertensão. O cara já tem uma terceira super especialidade dentro da especialidade dele. E isso cria nicho. E nesse nicho, quando o paciente ele tem um problema, ele vai buscar o melhor cardiologista daquilo que ele está. Mas aquele cara vai olhar só aquilo que ele tem. E ele não tem só aquilo, ele tem outras coisas. Então, invariavelmente, quando a gente vai cuidar de um paciente idoso, eu tenho muitos pacientes idosos também, não só a questão do emagrecimento, né? Graças a Deus, hoje os pacientes me veem como médico, e o bom médico, aquele cara que vê o paciente como um todo. Você vê que a maior parte das vezes o problema é por falta de integração de prescrição. Porque ele tem um geriatra, um endócrino, um cardiologista, um ortopedista, um oftalmo, e as prescrições são conflitantes. E o que você precisa fazer é uma conciliação terapêutica. Ele fala o seguinte, cara, isso aqui conflita com isso, não dá certo, eu troco isso, substituo por aqui, você ajusta a prescrição, acabou. Está tudo resolvido. Isso é muito comum um idoso com demência, tem um neurologista, um geriatra e um outro médico. Cada um passa um remédio, mas o remédio não tem a mesma função. Quando você tem muito super especialista atuando ao mesmo tempo, você não tem nunca alguém que é um agente de confiança para integrar tudo o que está acontecendo e orientar, trocar ideia. Deixa eu conversar com o cardiologista para resultar. Vamos ajustar isso aqui para dizer para ele o que está acontecendo. E o cara organiza o meio de campo. Ele é nada mais do que ele é o maestro daquela orquestra. E isso precisa ter. Mas cada vez mais hoje na medicina no Brasil, você vê as pessoas tentando a super especialização. E essa busca pela super especialização abre uma brecha enorme da medicina básica, que é a medicina preventiva, e da medicina de acolhimento. Precisa ter alguém para integrar e fazer o básico. E dizer o seguinte, cara, peraí, tem muito médico aqui, tem muito médico junto. Calma, vamos dar uma melhorada, vamos mandar para o especialista quando for necessário. Mas hoje, se você tem um paciente hipertenso, uma coisa que você não, a gente aprende isso na faculdade, né, cara? O médico na faculdade ele é capaz de tratar patologias básicas, ele deve ser capaz de tratar o básico. Cara, por que eu vou botar 1 milhão de especialistas no meio para resolver aquilo? Eu vou botar quando, cara, eu sei que é uma coisa muito específica. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast. Tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que está aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!